E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e fazem outra pergunta, que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade. Desde o início eu peço então para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que a gente vai abordar agora, e deixar também a sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, são notícias, dados de transferências, estatísticas, vídeos. O OneFootball agora está também transmitindo jogos ao vivo, especialmente campeonato alemão e campeonato francês. E o melhor de tudo, o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Eliel Amorim. Nessa fase de reconstrução do Cruzeiro e depois de ficar no Z4 da Série B por algumas rodadas, como mesclar o desejo de ver o time apresentando um bom futebol com a necessidade de somar pontos? Só de ganhar é o suficiente ou podemos cobrar algo a mais? Eliel, obrigado pela pergunta. Eu acho que a única coisa que a gente deve cobrar do Cruzeiro nesse momento é que some pontos, tá? A gente precisa de vitórias, independente de como seja a nossa produção, se vai jogar um bom futebol ou não. Só que tem um detalhe nessa história, que a gente muitas vezes trata o jogar bem e o conseguir a vitória como se fossem coisas opostas, sendo que não são, tá? Inclusive, se você joga bem, você vai ter mais chances de vencer a partida e de obter o resultado. E jogar bem não tem nada a ver com jogar bonito. Jogar bem é você marcar bem, ter uma pressão sobre o adversário, saber criar oportunidades, ter diferentes formas de jogar dependendo de como se comporta o oponente. Se trata basicamente de você sofrer pouco na parte defensiva, de você estar bem treinado, bem organizado, e na parte ofensiva você conseguir levar perigo para o adversário, né? O futebol não tem muito segredo, por mais que às vezes a gente complique muito as coisas. Na minha opinião, até agora, desde que o Filipão chegou, o Cruzeiro não teve nenhum jogo realmente muito bom. A gente teve momentos bons em algumas partidas, por exemplo, aquela vitória sobre o Paraná. O primeiro tempo foi bom, no segundo tempo o Cruzeiro não criou nada, o Cruzeiro ficou muito preso na parte defensiva protegendo o resultado. Deu certo, a gente ganhou o jogo, beleza, mas a gente não pode dizer que o Cruzeiro até agora esteja jogando perto daquilo que o Filipão e sua comissão técnica querem. Eu tenho certeza que eles querem muito mais desse elenco. Mas a gente precisa entender o contexto, né? O Cruzeiro hoje é um time que está brigando contra o rebaixamento para a Série C, tá? Depois que o Cruzeiro atingir uma certa margem de pontos, passar ali dos 45, aí sim a gente vai poder olhar e falar, beleza, agora a gente garantiu a permanência na Série B, dá para conseguir algo mais? Eu acho que o Cruzeiro até pode sonhar com algo mais, embora pra gente fazer logo uma pontuação que nos dê o direito ao acesso no final da temporada, o Cruzeiro tem que ganhar quase todas as partidas. É muito complicado, mas essa questão de jogar um bom futebol é algo que naturalmente o torcedor do Cruzeiro sempre vai querer, até porque a gente passou algumas temporadas aí vivendo, né, um Cruzeiro que jogava sempre na conta do chá, então de certa forma a gente tá meio de saco cheio disso. Só que nesse momento especificamente, na parte de baixo da Série B do Campeonato Brasileiro, o que o Cruzeiro tem que fazer é ganhar partidas, até porque a gente tem um objetivo muito difícil de ser alcançado, mas que ainda é possível. E a única forma da gente fazer isso é ganhar o próximo jogo contra o Figueirense, depois tentar ganhar da Chapecoense, e assim vai, né? Normalmente a gente fala assim, o Cruzeiro tem que ganhar 15 partidas. Não, o Cruzeiro tem que ganhar a próxima. Se ele ganhar a próxima, ele tem que ganhar a próxima, e assim a gente vai. O Rafael Oliveira pergunta: você acha que o Cruzeiro foi mais prejudicado ou beneficiado pela arbitragem na Série B sem o VAR? Abraço para Boston, onde o cabuloso é a maioria absoluta. Rafael, obrigado pela pergunta, abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Boston. Cara, eu acho que o Cruzeiro tem sido mais prejudicado do que beneficiado, embora eu sei, né, que nós como torcedores do Cruzeiro, quando a gente é beneficiado, quando tem um lance duvidoso que nos favorece, a gente naturalmente vai esquecer desse lance, né? E quando é algo que nos prejudica, a gente vai ficar com aquele lance na memória. Inclusive tem rodado por aí um vídeo, né, que fizeram ali um compilado de vários lances que jogadores adversários poderiam ter sido expulsos, cometeram pênaltis e a arbitragem simplesmente não marcou. E isso é natural, a gente não vai se lembrar de quando é beneficiado, a gente vai se lembrar quando é prejudicado, porque aquilo que nos machuca é o que fica na memória, né? Só que eu acho que na soma até o momento, realmente o Cruzeiro tem sido mais prejudicado. E isso é uma coisa que pode ter alguns fatores por trás. Um deles é o jogo sem torcida. A gente sabe como que a torcida faz ali uma pressão
competição e naturalmente um time maior, como é o caso do Cruzeiro, os árbitros normalmente costumam ter ali um certo medo de errar a mais. Mas tem um outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é como o elenco do Cruzeiro até esse momento, ele se mostra extremamente assim mole para cobrar arbitragem, não são jogadores que se impõem, são jogadores que têm muita dificuldade, né, para exercer uma liderança mais ativa, são caras que fazem muito mais a coisa da liderança pelo exemplo, né, a gente pode citar o Fábio, pode citar o Léo, quase todos os jogadores do Cruzeiro não tem essa coisa de ser o cara que se impõe em campo perante a arbitragem, perante os adversários, e isso é outra coisa que nos incomodou, né, em diversos momentos a gente viu jogadores do Cruzeiro tomando entradas violentíssimas, lances maldosos, um recente aí foi aquele do Jorge Henrique no Matheus Pereira, que tirou o garoto lesionado há um tempão, inclusive, né, e ninguém do Cruzeiro vai lá, dá um empurrão no cara, xinga o cara, peita, não, todo mundo simplesmente aceita, foi falta, é coisa do jogo, e eu acho que falta isso, né, um pouco mais de combate dos nossos jogadores dentro de campo, não é chegar e dar um socão na cara do adversário, tipo o Sassá fez naquele episódio maravilhoso lá de 2018, tá? Mas é realmente você se impor e se indignar quando um jogador seu toma uma porrada ou quando você tá sendo injustiçado. Acho que isso é uma coisa que o Cruzeiro pode melhorar e vamos ver aí se o Filipão consegue passar um pouco mais de combatividade para os nossos jogadores e até a chegada de caras um pouco mais experientes como o Sobis, né, que é chato pra caramba, inclusive, é um jogador que sempre foi marcado por ter essa coisa, né, meio rabugenta, inclusive. Vamos ver se isso consegue mudar e tornar esse time do Cruzeiro um pouco mais briguento, que eu acho que isso também é importante numa Série B. O Fernando Ribeiro pergunta: você acha que o Fábio completa os 1000 jogos pelo Cruzeiro antes da aposentadoria? Fernando, obrigado pela pergunta, abraço pra você e pra todos os cruzeirenses aí da Bélgica. Cara, pelo que eu vi até agora, o Fábio tá com 907 jogos pelo Cruzeiro e ele já tá com 40 anos, né? Então pra ele chegar a 1000 jogos, seria necessário que ele continuasse titular do Cruzeiro no resto dessa temporada, em 2021, e também jogasse algumas partidas em 2022. E me chama a atenção o fato do Fábio nem falar em aposentadoria, então me parece claro que ele pretende continuar jogando mais um tempo, tá? Não sei até quando exatamente, mas acho que o Fábio acaba tendo, né, de forma implícita aí essa meta de chegar a 1000 jogos pelo Cruzeiro, só que eu acho que isso não pode ser uma meta do clube, tá? O Fábio não pode jogar para bater um recorde, ele tem que jogar se ele estiver bem para jogar e se ele estiver melhor que os outros goleiros. E eu penso que o Cruzeiro deveria sim preparar um substituto para o Fábio, até porque ele está numa reta final de carreira, já são 40 anos nas costas e a gente tem que ver a situação do Lucas França, a situação do Vitor Eudes, ir dando minutos para esses goleiros, né? Tem o Vinícius também, que é a quarta opção, mas esses goleiros precisam ter minutos para a gente saber se esse cara vai estar preparado para ser o novo camisa 1 do Cruzeiro quando o Fábio parar, e sim, uma hora o Fábio vai parar, ninguém joga para sempre e a gente não pode ficar refém do Fábio, senão fica igual o São Paulo lá com o Rogério Ceni. Quando o Rogério aposentou, o São Paulo não sabia o que fazer, botou o Denis, que já tinha dado mostras que não era o cara certo para ser o camisa 1. Pela vontade dele, ele vai chegar sim, tá? Só que isso vai depender dele conseguir render em alto nível, que é uma coisa que é muito complicada a gente prever com um atleta acima de 40 anos, e tem um outro detalhe que é a questão física, né? Se o Fábio não sofrer nenhuma nova lesão, o que é sempre um risco, eu acho que ele vai acabar chegando aos 1000 jogos sim, tá? Só que eu espero que o Cruzeiro não fique tratando isso como um objetivo seu. Isso pode ser um objetivo pessoal do atleta, mas não pode ser um objetivo da instituição ter um atleta com 1000 jogos. Até porque alguém chegar nesses 900 e tanto do Fábio aí é quase impossível. Então ele completar ou não a marca redonda dos 1000 jogos, eu acho que é irrelevante, porque o Fábio de toda forma vai ser o recordista, o cara com mais jogos na história do Cruzeiro, talvez por 50 anos, 100, eu acho que até o fim do futebol, cara. Eu acho que ninguém no futebol de hoje vai chegar a 900 jogos em um time, não. O Pedro Carvalho pergunta: com a saída do Caio Rosa, Maurício e os jovens que foram afastados do Sub-20, você acha que o Cruzeiro desperdiçou uma das suas melhores gerações de jovens promessas? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu não colocaria esses jogadores recentemente dispensados aí como assim as maiores promessas que o Cruzeiro teve nos últimos anos, porque realmente eu não vejo dessa forma, tá? O mais destacável deles é o Pedro Bicalho, né, que inclusive não vai continuar no clube, mas mesmo o Pedro Bicalho, ele não é um dos melhores jogadores que surgiram na base do Cruzeiro nos últimos anos. Se a gente quiser olhar para a posição de volante, por exemplo, o Jadson é um jogador de bem mais destaque, o Nonoca apareceu com mais destaque, o próprio Adriano também, tá? Então o Pedro Bicalho é sim um menino que tem talento, eu acho que promete bastante no futebol,
mas ele não é um cara tão destacável quanto outros que ainda estão no clube. Só que eu faço um recorte dos últimos anos em que o Cruzeiro conseguiu de fato ter uma geração de muitos bons jogadores. Só que alguns desses bons jogadores, eles já foram desperdiçados pelo clube, tá? Eu citaria aí o Gabriel Brazão, né, que foi embora, o Edu, que foi pro Atlético Paranaense, o Maurício e o Caio Rosa, que você citou na pergunta, são 4 jogadores que poderiam entregar muito mais ao Cruzeiro e a gente vendeu por valores muito baixos, né? E mesmo que ainda possa ganhar algo futuramente com uma revenda desses jogadores, eles não deram o retorno técnico que poderiam e também não vão dar tanta grana quanto poderiam se fossem formados aqui. Mas no Cruzeiro hoje ainda tem uma galera muito boa. Se você pensar o Vitor Eudes, por exemplo, é um goleiro que se mostrou decisivo lá no Sub-20, especialmente pegando muita cobrança de pênalti. Acho que é um cara que tem bastante futuro. Na zaga a gente tem o Kaká, que entre todos os zagueiros que apareceram aí até hoje, nos últimos 5 anos pelo menos, eu acho que ele é o melhor. Tem o Paulo, que é outro muito bom, que ainda está se consolidando, mas já está no elenco principal. Na lateral direita, eu acho que o Vitinho foi o melhor que apareceu. Ficou muito pouco tempo aqui e logo foi vendido lá para o futebol belga. Na esquerda a gente tem o Matheus Pereira, que eu acho que é ótimo também e ainda está aqui no clube, podendo ser aproveitado. No meio campo temos aí o Jadson, temos o Marco Antônio. Lá pro ataque a gente tem o Vinícius Popó, a gente tem o Thiago. Todos esses jogadores, eles são precoces e eles já mostram bastante futebol para a idade que tem. São caras sub-20 ainda, tá? E muita gente tem essa visão, o cara jogou 5 partidas e não fez gol, então ele não presta. Eu já acho que a situação é muito diferente e esses jogadores do Cruzeiro, se forem bem trabalhados, eles vão render muito mais do que fizeram até aqui. E lá no sub-20 ainda estão o Alejandro, tá o Riquelmo, tá o César, tá o Rodrigo Basílio, goleiro, tá o Danilo, lateral direito. O Cruzeiro ainda tem jogadores de bastante potencial, de bastante qualidade que podem ser aproveitados. O que eu acho que precisa ser mudada é a política do clube, de começar a usar esses jogadores de uma forma natural. E não como foi esse ano, por exemplo, no desespero, não tem jogador, aí soca todos os moleques ali pra jogar, aí obviamente a maioria não conseguiu se firmar, aí todo mundo já trata como esses que não conseguiram fazer gol rapidamente, não prestam. Qualquer um que aparece uma proposta de 500 mil vai embora, é vendido. Então eu acho que o Cruzeiro precisa mudar a sua política, a sua estrutura, a sua ideia de clube formador, porque o clube perdeu isso nas últimas temporadas e até a torcida tem parte de culpa nessa história, tá? Só que quem precisa corrigir é o clube, não é a torcida que vai mudar o aproveitamento de jogadores da base, tem que ser uma coisa partindo da instituição para a torcida. E infelizmente não é isso que a gente está vendo, né? A troca do Maurício pelo Potker deixa isso bem claro, assim como a chegada de jogadores como Sobis, enfim. Então por isso mesmo eu não cravo que o Cruzeiro desperdiçou a sua melhor geração nos últimos anos. Eu acho que o Cruzeiro desperdiçou alguns jogadores bem interessantes que certamente vão virar jogadores aí de alto nível. A gente infelizmente perdeu, mas ainda dá para recuperar. Ainda tem gente boa na nossa base, basta saber aproveitar. O Leco Silva pergunta: como você enxerga essa onda de treinadores estrangeiros chegando no futebol brasileiro? Os treinadores brasileiros terão cada vez menos espaço dentro do próprio país? Leco, obrigado pela pergunta. Tomara que os treinadores brasileiros tenham menos espaço dentro do próprio país, porque isso vai fazer com que eles se mexam, né, e deixem de ser esses camaradas acomodados que ganham muito dinheiro e vão buscar um pouquinho mais de conhecimento. Tá? Eu acho que treinadores estrangeiros são excelentes para o nosso futebol, eles estão agregando muito na parte técnica, e aí a gente pode até pontuar, né? Mas o Domenech não deu certo no Flamengo, o Kudê foi embora do Inter aí no meio do campeonato, foi treinar lá o Celta. Sim, isso aconteceu, mas isso faz parte do processo, assim como a chegada do Jorge Jesus, que veio aqui, ganhou tudo, pegou o boné e rachou fora. O Brasil não é um lugar que esses caras vão chegar hoje e falar assim: eu quero estabelecer a minha carreira no futebol brasileiro. Até porque o futebol brasileiro, ele paga muito bem para os treinadores, mas ele não projeta os treinadores lá na Europa, que é isso que os caras lá da Europa mais querem. Quando vê um português trabalhar no Brasil, ele vem enxergar uma oportunidade de fazer o que o Jorge Jesus fez. Que o Jorge Jesus estava num momento ruim da carreira, tinha passado lá pelas Arábias e tudo, veio aqui, ganhou tudo, se relançou e voltou pro Benfica, que é um clube gigante que ele já tinha treinado, inclusive. Mas eu acho que é importante que o mercado esteja se abrindo e que a gente pare de ficar contratando sempre os mesmos treinadores que nunca mostram nada. Gente, olha o time do Inter com o Abel Braga, olha a vergonha que foi o time do Inter contra o América, sabe? O Lisca, que é um técnico brasileiro muito bom e muito subestimado, inclusive, é um cara que merece mais espaço no mercado brasileiro. Por que ele não tem? Porque a galera tem um certo preconceito com ele. Esse cara é doido, não sei o que, é técnico de time pequeno, sendo que o Lisca mostra trabalhos muito bons. No Ceará foi muito bom em 2018, pegou o time lá
praticamente rebaixado, fez um segundo turno espetacular e conseguiu deixar o time seguro na Série A. Esse trabalho no América é muito bom. Então a gente tem bons técnicos brasileiros. Só que essa agitada do mercado que os estrangeiros estão vindo pode fazer com que haja uma seleção natural em que os figurões que sempre estão empregados vão ter menos espaço, e eu acho que isso é ótimo. Resumindo, não é porque o cara nasceu em outro país que ele vai ser um técnico bom ou ruim, tá? Existem bons técnicos brasileiros aqui, eu citei o Lisca, e o Flamengo não é trouxa, foi lá e pegou o Rogério Ceni, que hoje é o melhor técnico brasileiro que estava aparecendo aqui no nosso mercado. Tem que saber casar muito bem o que a diretoria quer, o que esse treinador quer e o que o elenco pode oferecer. Não adianta nada você trazer um Mano Menezes e botar num elenco que é cheio de atacantes, né? Você tem que saber também entender qual é o futebol que você quer propor e como que você quer ganhar as partidas. Carlos Henrique Ribeiro pergunta: qual você prefere, o novo Mineirão ou o antigo? Carlos, obrigado pela pergunta. Eu frequentei mais o novo Mineirão do que o antigo, né? Porque eu comecei a frequentar regularmente o Mineirão foi ali em 2008 e ele fechou em 2010, né? Para as obras da Copa, reabrindo em 2013. Então eu fui muito mais no novo Mineirão do que no antigo. E assim, cara, sinceramente eu não vejo muita diferença, tá? Eu acho que o estádio é basicamente o mesmo. Inclusive para ver jogo, o novo Mineirão é melhor que o antigo, o campo fica mais próximo, eles aumentaram o campo, aquele esquema todo. Só que o velho Mineirão tem aquela coisa um pouco mais saudosista, né, e tal. Eu particularmente não tenho essa nostalgia, tá? Eu acho que o Mineirão, ele continua sendo a mesma coisa para mim, fez muito pouca diferença. O lugar que eu sempre frequentei no estádio é o mesmo, atrás do gol. Já tinha cadeira lá, né, há vários anos, já tinha aquele semi ali no 7A e tudo mais. Então eu acho que mudou alguns detalhes, por exemplo, na parte externa. O antigo Mineirão era muito legal para você comer depois do jogo, né? Tinha as barraquinhas ali em volta, você batia o tropeirão sossegado e muito mais barato que lá dentro, né? O tropeiro lá de dentro do Mineirão é bem zoado, eu pelo menos não gosto. Então na soma geral, para mim não faz muita diferença, tá? Mas eu não tenho nada contra esse novo Mineirão, tem muita gente que reclama, não sei o que, estádio Nutella. Para mim não tem nada de Nutella, é o mesmo estádio, o campo tá lá no mesmo lugar, a posição que a gente fica é a mesma, o Cruzeiro continua ganhando, às vezes um pouco menos, né? Fazendo um pouco mais de raiva, mas eu tô morrendo de saudade de ver jogo, cara. Eu fui no último, né? Que foi aquele Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil. A gente, inclusive, perdeu muito feio, mas já tô morrendo de saudade de ir lá no Mineirão de novo, porque pra mim o novo Mineirão e o antigo, ó, irrelevante, cara. O importante é que o estádio tá lá, é a nossa casa e vai continuar sendo. Por fim, o Matheus Barros pergunta: como é seu processo de criação de vídeo? Você deixa um roteiro preparado e vai lendo, anota alguns pontos e vai improvisando, sai falando tudo de cabeça? Matheus, obrigado pela pergunta. Cara, isso aí depende um pouco do tipo de vídeo, tá? Por exemplo, quando é um vídeo de notícias, eu faço sempre um roteiro e aí eu vou dando ali uma lida nas notícias e tudo mais, vou reunindo as informações. Tento botar uma cola, sabe, para que cada notícia tenha ali algo a ver com a notícia de baixo, né, botando ali algum gancho para ir aproveitando os assuntos e assim ficar uma coisa mais ou menos fluida. Já quando é, por exemplo, live, aí eu não anoto nada, eu simplesmente ligo a câmera e saio falando aqui. Quando é vídeo de olheiro, por exemplo, eu normalmente saio também falando de cabeça, e o vídeo de olheiro tem uma vantagem que eu não preciso estar olhando para a câmera, então eu posso estar lendo aqui uma matéria, vendo algumas informações, pegando números. Mas eu acho que para quem quer começar a fazer vídeo, ou para quem gosta de fazer vídeos assim, é importante você fazer o roteiro, cara. Não que você vai ficar lendo e enquanto tá falando com a câmera. Não, não é esse o caso. Mas é bom você fazer um roteiro simplesmente para que você assimile um pouco mais o que você vai falar e até mesmo para pegar mais o conhecimento e falar de uma forma mais tranquila, mais fluida, ligando melhor as informações. E às vezes, enquanto a gente tá falando uma coisa aqui, já vem uma outra situação na cabeça e você já faz o gancho ali na hora. Esse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora, o 6x1 Responde, eu simplesmente seleciono as perguntas que eu acho que são mais interessantes e que eu ainda não respondi, porque sempre vem muita pergunta repetida, né? Eu seleciono as perguntas e apenas respondo aqui. Eu não tô lendo nada, eu não fiz roteiro, eu apenas tô realmente respondendo a pergunta como se eu estivesse conversando com você aqui agora. Feito então esse esclarecimento, eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas aqui abordados e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!